Paz. Como você se sente na paz de Jesus? Fala para a gente que vai te ver, hein? Que é pessoa que estão desanimado, hein? Como você pode aconselhar essas pessoas, esses cristãos que estão em situação muito difícil? Bom, para você que está desanimado, que acha alegria lá no mundão, isso aí é ilusão. Porque são alegrias momentâneas que quando a gente deita e está sozinho em nosso lar, lá vem a tristeza, lá vem a solidão, lá vem a angústia, os amigos já não estão por perto. E quando a gente está decaído, procura lá um amigo, ele não tem a resposta para nos dar. Ele tem a oferecer danças, bebidas, é, vícios. E com Deus é bem diferente. Com Deus, você amanhece, tem desejo de cantar. Ah, para você que não é evangélico, né? Eu falei, perdão. E para você que é evangélico e está triste, abatido, decaído, eu te digo que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. E se você está triste, está achando que não vai conseguir, eu te peço que cante pela manhã 7 hinos da harpa. Converse com pessoas crentes que são verdadeiramente servos do Senhor, porque existe. Pode usar as redes sociais, porque eu tenho experiência com isso aí, eu passei por isso e ainda passo. Amigos de casa, pessoas de nossa cidade, muitas elas derrubam a gente e muita gente critica o WhatsApp, critica o Facebook, critica o Messenger, mas eu quero te dizer que através desses três aplicativos, Deus tem algo para falar com você. Amém? E através do SAP, que fortaleza você has encontrado? Através do Zap. Sim. Através do Zap, eu encontrei muita fortaleza. Muitas das vezes, irmãos meus de casa, do meu ministério, irmãos de fora, que são de outras denominações. Cheguei muitas vezes a pedir versículos, a pedir uma palavra, a pedir até mesmo hinos, e disseram que ali, aquela situação para mim já não se resolvia. Que estava tudo perdido, estava tudo acabado e eu não sei ler, estou aprendendo a ler agora, não tive escola. Aos 12 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Pode ser? Aos 12 anos de idade eu comecei a trabalhar, meu pai ficou paralítico trabalhando para os outros. Ele trabalhava com roças, e quem trabalha com roças, todo mundo sabe que trabalha com águas, em lamas, friezas. E terminou que as veias das pernas dele travou, entupiu algumas veias e ele teve que ficar paralítico. E aí eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Não tive tempo para a escola, minha mãe é uma pessoa muito boa, mas se depender dela, ninguém estuda, porque ela acha que o lugar dos filhos é perto da mãe e não em escola. Onde a gente hoje não pensa isso. E, meu Deus, A Ana é senhores, uma senhora que Deus permitiu que eu pudesse encontrar com ela. Talvez muita gente pudesse malinterpretar, o Feliciano, como é que você vem de lá, de Paraná, de Umuarama, para conhecer uma história. Para mim, isso é uma experiência. Isso é viver. Isso é um ministério. Para aqueles que têm ministério, tem que sair, conhecer essa pessoa, porque dessa pessoa uma vai aprender muitas coisas e Deus vai abrir muitas portas. Que você acreditou quando talvez pudessem falar o Feliciano que ele podia dizer? O Ministério Amigo Feliciano Venga Jesus, que ele disse, Ana, eu quisiera te conhecer. Que você entendeu aí nessa parte? eu Sim. Eu não acreditei, porque assim, através do que eu vivo na minha cidade, em Pernambuco, pessoas não duvidam, duvidam, não acreditam em quase nada, né? Não me vê, não me enxerga, mas eu tenho uma promessa de Deus
E eu não acreditei verdadeiramente quando Feliciano, nosso irmão que aqui está, disse que um dia chegaria à minha cidade. Eu acreditei desacreditando, porque é impossível, né? Um lugar, nem nossa língua ele não fala, ele fala uma língua estranha. E foi surpresa quando ele disse que estava pronto para preparar a passagem para chegar nesse lugar. E aí eu comecei a... Quando ele falou que verdadeiramente queria vir, eu comecei a orar a Deus. Conversei até com ele e até disse que ia orar, mas que ia ser difícil, né, dele chegar aqui, porque passou muitos lugares e ele tem essa história para contar também. Mas, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está aqui hoje, 4 de janeiro de 2017. Ele chegou aqui no dia 31, 29. dia 29. E está aqui com a gente, só que, assim, eu quero dizer a vocês que estão aí desacreditados da vida. Se tem alguém lá do outro lado do mundo que está a conversar com você e lhe diz que vai chegar até você, então somente acredite e ore, porque o Deus do impossível faz milagre acontecer. Amém? E que você sentiu quando mais ou menos eu pudesse te mandar um zap? Disse, não, que estou de ônibus, que eu vou lá. O que você sentiu aí? Eu senti um pouquinho de dificuldade, mas Deus já tinha falado, já tinha confirmado e eu acreditei, né? Acreditei e ele chegou aqui. De ônibus, saiu de lá na segunda para chegar aqui na quarta. Chegou na quinta, chegou em paz, chegou salvo. Glorifiquemos junto, adoremos o nome santo do Senhor. O fogo caiu através da sua pregação, através do seu louvor. Foi bem recebido para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso desejo, Feliciano não voltaria, mas o machado é emprestado, né? Temos que devolver. Que bom. E talvez quando você falou para o pastor, o que ele falou, o que ele decidiu, hein? Porque teu pastor, eu conversei para ele é uma pessoa que falou tão carinhoso, hein? Uma pessoa tão, ou seja, posso dizer Cristo na terra. Eu vou dizer, porque como eu falei para ele no zap, e ele me recebeu como se eu fora uma gente que ele conhecia. Bom, meu pastor é a única pessoa que eu acredito que ele acredita no que eu falo. E de alguma forma, meu pastor, ele é uma pessoa muito carinhosa realmente. Ele é um pai, ele é um amigo, ele é um psicólogo que eu não sei como é que ele... Eu acho que foi eu que fiz a metade do cabelo dele cair, porque muito eu perturbei aquele homem na terra. E muito ele me ajudou, muitas das vezes eu estava atribulada, ele estava lá cheio de problema, aí eu ligava para meu pastor. E eu dizia, meu pastor, eu preciso de socorro, preciso de ajuda. E eu sabia que ele tinha problema, mas ele nunca renegou, ele sempre veio. Eu dizia, pastor, estou a ponto de enlouquecer, já tive desejo de suicídio dentro do ministério, ele repreendeu. E, enfim, é a única pessoa dentro do nosso ministério que verdadeiramente acredita em mim. Quando eu, pela primeira vez, trouxe a cantora para o aniversário da minha filha, Suzana Silva, eu disse que ia trazer essa cantora e muitos duvidaram. E só acreditaram quando ela estava aqui. Mas o meu pastor, ele sabia que ela vinha. Quando eu disse ao pastor, tem um missionário que ele falou de ter o desejo de chegar em Pernambuco. Muitos riram, muitos ficaram rindo, muitos não acreditaram. E ele falou, a irmã crê que ele chega nesse lugar? Eu disse, eu creio, meu pastor. E chegou. Glória a Deus. E para você, que está mais ou menos que é abatida, sofrida, assim, de um término assim, como você fez em um momento difícil, hein? Para poder criar as tuas 5 crianças, 5 meninas, que isso é uma coisa enorme. Por isso que quando eu estiver falando com você e você me respondeu que não, que tem 5 crianças e não tem esposo. Para aquelas mulheres que estão levando uma vida inadequadamente, estão passando por luta e dificuldade, mas ela não entrega sua vida a Deus, para Deus fazer um milagre como Deus fez em tua vida. Você pode dar um conselho para essa gente? Posso sim.
Eu quero dizer a todas as mães, a todas as mulheres, que muitas das vezes a gente se engana com os homens, mas eu quero te dizer que para tudo há um propósito. Se verdadeiramente você está a sofrer e está pensando de deixar o seu marido e não deixa por causa dos filhos, que acha que os filhos prendem, que só está com ele por causa das crianças, não faça isso não, porque Deus, Ele dá a gente o frio conforme a roupa. E verdadeiramente eu criei minhas filhas sozinha. Eu tive a minha primeira filha com 17 anos de idade. Eu não tinha marido, minha mãe era alcoólatra. E o marido dela, meu pai tinha morrido e ela tinha arranjado outro marido, que esse outro marido era espírita. Mas eu fui criada dentro do candomblé também, mas nunca acreditei. Eu ia porque eu não tinha com quem ficar. Infelizmente eu era dominada pela minha mãe e ainda sou, né? Mas eu quero te dizer, se você tem uns 2, 3, 4 filhos e está sofrendo na mão do seu marido por conta das crianças, não faça isso. Porque eu criei minhas 5 filhas sozinha, nunca pedi nada a ninguém. E digo a você, não se assujeite a ninguém pelo sofrimento, apanhando, passando humilhação na frente do marido, porque isso aí eu passei e aguentei 16 anos. Isso, 16 não, perdão. 19. 19 anos. Para criar a minha filha, eu dei um padrasto à minha filha Rayane, que já tem um testemunho dela por aí, que assim eu creio. E quando ela completou 2 anos e 6 meses, eu arranjei um outro homem, que não era o pai dela, era outro. E ele no início era uma ótima pessoa, mas que quando eu engravidei da segunda menina, que ela agora tem 15 anos, ele já começou a mudar, começou a se transformar. Aí lá veio a terceira filha, que era a minha, que tem 12 anos. E ali eu pensava de deixar ele, mas ele disse, se você me deixar, as crianças ficam comigo. E eu dizia a Deus, o Senhor me deu 3 meninas. E pela lei, meninas não pertencem ao pai, pertencem às mães. Mas existia um jeito dele me ter ao seu comando. E eu tive que suportar muitas coisas. Aí nasceu a 4ª menina, que ela tem hoje 9 anos, é Raissa Kelly. E essa daí nasceu com um problema, que quando ela completou 2 meses, ela teve um problema na boca. E tinha que usar violeta na boca dela, para botar o remédio na boca dela tinha que ser com seringa de injeção. Ela já não mamava mais, que a boca estava toda estourada. E vou contar do início. A Rayane, quando ela tinha 2 anos de idade, ela estourou as pernas. Ali eu já acreditava que era o mover de Deus na minha vida, porque Deus falou que daquela criança que estava em meu ventre, era a permissão dele. E voltando mais para trás, quando eu engravidei de Rayane, eu fui uma pessoa que eu fui obrigada a tomar remédio para matar ela. Minha família não aceitava, o pai dela sonhava muito em ser pai, mas quando ele descobriu que eu estava grávida, ele achou que era novo, eu já tinha completado meus 17. E aí ele me abandonou. E eu escondi essa gravidez durante 7 meses, como eu era gordinha, e consegui esconder a gravidez por 7 meses. Até que um dia minha mãe resolveu não beber, eu não sei porquê. E ela não bebeu nesse dia. E eu dormia no chão, nos pés da cama da minha mãe, forrado um lençol. E quando minha mãe olhou para minha barriga, ela viu algo diferente. Ela foi lá e botou a mão em cima da minha barriga. Minha filha estremeceu. Aí ela permaneceu com a mão na minha barriga, a menina mexeu de novo. Aí ali ela teve que contar para minha avó, porque a gente morava na casa da minha avó. Aí minha avó, todos os dias ia, ela e o pai da minha filha, procurar remédio. E me obrigavam a tomar remédios muito amargosos, fel de galinha, um remédio chamado cabacinha. Quem é do interior sabe, que eu sei que muitos vão ver esse vídeo. Quem é do interior sabe que é cabacinha, marcela, cena com cachaça, manjerioba, jurubeba, tudo são coisas amargosas. E eu dizia, Senhor, eu não quero matar minha criança, porque vai ser a minha única família, que eu já não tinha mais o amor da minha família depois que meu pai faleceu. E quando eu tive Rayane, aí minha mãe obrigou eu dar ela. Quando eu cheguei da maternidade, eu não tinha guarda-roupa, ela não tinha cômoda. Aí minha mãe pegou as caixas com as roupas dela e botou no lado de fora, estava chovendo. E ela disse, procure o cabaré. Quem mora no interior sabe o que é. E vá criar sua filha.
Eu tenho um irmão, que ele hoje é diácono, o irmão Val, o irmão Feliciano já teve a oportunidade de o conhecê-lo. E ele falou, Ninha, esse é o meu apelido. Não dá tua filha não, a gente cria. Eu dizia, Gilda, eu não tenho onde ficar. Eu sou de menor e tu também. E mamãe, ela não vai pagar o aluguel pra gente ficar. Daí, minha irmã mais velha, que é filha do primeiro casamento do meu pai, ela chegou pra mim e falou, Lúcia, Nininha, não te preocupas. Pega tua filha e vamos lá pra casa. E eu fui pra casa dela. Quando Raiane completou 6 meses, aí eu comecei a trabalhar na acerola. Quem mora no interior ou em cidades vizinhas conhece, sabe o que é acerola, né? Pode irmão não conhecer, porque ele não é brasileiro, mas quem mora no Brasil sabe o que é acerola. E ali eu catava aquelas acerolas para encher umas galeias, umas caixas grandes de compras, para comprar o leite da minha filha. E tinha período de eu comprar o leite e não dava para comprar a massa e nem o açúcar. Havia período de eu comprar as fraldas, mas ficava faltando o açúcar, a massa e o leite. E houve um certo tempo que eu tive que começar a dar garapa de açúcar, açúcar dissolvido com água. E eu creio que minha filha, quando ela completou 14 anos, apareceu uma coisa nela que eu creio que foi sintomas do que eu causei, dando água com açúcar a ela. Ela ficou diabética. E para a honra e a glória de Jesus Cristo, hoje ela não tem mais diabetes, Jesus curou. Mas quando ela completou 2 anos, as pernas delas começaram a estourar. Foi uma coisa muito estranha e ela não sentia as perninhas dela, a gente tocava, botava remédio, o remédio que ardia, ela dizia que não estava doendo. Aí chegou um tempo de muita gente dizer, Neninha, tua filha está com uma doença que tem na Bíblia. Essa doença chama-se lepra. Aí daí então eu já arrumei o pai das minhas outras filhas, que já não é o pai dela. E ele decidiu tomar conta de mim. E tudo que eu queria era ter um marido, por causa que minha mãe, ela via o meu sofrimento com o sofrimento da minha filha, sem ter para onde ir. Mas ela insistia de todo dia me botar para fora. E se pagava o aluguel, não comprava comida. Se comprava comida, não pagava o aluguel, enfim. Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu preferia deixar Deus tomar conta. Eu não era crente, eu não era evangélica. Mas eu conhecia a palavra, assim, de ver alguns crentes, né? Aí eu arrumei este homem quando o Raiane completou 2 anos e 6 meses, eu fui morar com ele. Quando o Raiane completou 3 anos, eu engravidei da Rayara. A gente gastou muito com o Raiane, muitos remédios. Remédio esse que o médico disse que não existia mais remédio para ela. Ela ia perder a perna, tinha que amputar as 2 perninhas dela. Ela tinha que andar com 2 pernas enfaixadas direto. E ali a gente tinha noite de dormir, tinha noite de não dormir. Como eu estava em casamento novo, era muita união, era uma coisa linda. Aí ele passava uma noite com ela, dormindo. E eu passava outra. E nesse entremeio eu engravidei de Rayara. A Rayara, quando nasceu, ela também não era saudável. Quando ela completou 2 meses... Perdão, vou voltar lá em Rayane de novo. Quando eu comecei a gastar dinheiro com Rayane, ele disse, Ninha, tá tudo acabado. O médico já disse que não tem mais cura. Não tem mais jeito. A gente tem que parar e esperar marcar a cirurgia para amputar a perna da tua filha. E eu dizia, eu não aceito, porque Deus disse que tinha plano na minha vida. Eu não ia na igreja frequentemente. Mas assim, quando dava, eu sempre gostava de ir nas igrejas. E eu ia para a igreja, Deus é amor. Só que daí então meu marido ele já me empatou aí, ele não queria que eu fosse mais, porque ele mandou escolher entre ele e a igreja. Eu estava em casamento novo, não queria voltar de novo para a casa da minha mãe, para não passar por tudo aquilo de novo. Só que agora ele passou a ter ciúme, disse que eu fosse para a igreja, ele ia dar no pastor, ia atirar no pastor, enfim. Como ele apareceu, Deus, eu creio que foi Deus que já começou a entrar naquela causa. Aí ele começou a trabalhar na padaria, fazendo pão à noite. Quando ele saía de 5 horas da tarde, só voltava às 7. Aí dava tempo de eu ir na igreja, pegava um pouquinho da oração, não esperava terminar porque eu tinha medo de voltar e ele me botar para fora. Mas o pastor olhava para mim e dizia, jovem, Deus tem grande plano na tua vida. Grande é o teu sofrimento, mas grande vai ser tua vitória. E eu olhava para minha filha e começava a chorar. E ele dizia, tu crê que teu Deus cura? Tu crê que o Deus da tua família, da tua irmã cura? Eu dizia que cria. E ele mandava eu botar a mão na perna da minha filha, fechar o olho
E eu botei a mão nas duas pernas da minha filha, as obreiras segurou ele, eu fiquei pegada nas duas mãozinhas dela. E ali, as duas obreiras seguradas, aí o pastor orou comigo. Quando foi de manhã, quando eu tirei a faixinha da perna de Rayane, já estava sequinho. Aí ele disse, traga ela 7 sexta-feira consecutiva que sua filha vai ficar boa. Não precisou disso tudo, viu? Deus agiu mais rápido. Com 3 sexta-feira, minha filha já estava andando, já não estava mais usando a faixa. Foi quando eu já estava grávida de Rayara. Só que quando Rayara nasceu, aí ela nasceu também, ela nasceu saudável, mas quando ela completou 2 meses, começou a nascer umas bolhinhas no corpo dela. E quando a gente tocava naquela bolha, aí se estourava como se fosse uma queimadura de óleo quente, de água, não sei. E ali eu começava de novo, eu dizia, Jesus, de novo. Aí tinha noite de eu não conseguir dormir, como eu morava na casa da mãe do meu ex-marido, aí minha sogra ficava com ela, para eu dormir um pouco. Quando era de 3 horas da manhã, ela levava ela lá para minha cama.